Ele responderia de que forma? A questão do Foucault, né? Foucault espinosista, né? Sempre mantendo essa posição para não ficar perdido o tema. Foucault enquanto uma linha altamente espinosista. A questão do Foucault, ela deriva das grandes investigações históricas que nós temos por aí. Porque nós vemos todas essas investigações históricas que aparecem para nós, dirigidas para determinados objetivos que não serão o mesmo do Foucault. A originalidade do Foucault, para ficar bem clara, né, e não me alongar na resposta, a originalidade do Foucault é que ele se preocupa com a questão de formação de subjetividade grega. Bom, quando nós ouvimos esse título, esse sintagma, formação de subjetividade, nós temos já um índice de entender mais ou menos o que o Foucault quer fazer, ou o que ele está falando. Ele quer pensar como emerge dentro de um campo social, século V, século IV da Grécia, o sujeito humano. O que é o sujeito dentro da Grécia? E o que o Foucault faz? O Foucault abandona as tradições das pesquisas, e aí ele diz, pelo menos na História da Sexualidade 2 ele nos diz isso, que ele abandona a tradição das pesquisas exatamente porque ele vai encontrar entre os gregos essa prática que ele está chamando de relação de si para consigo próprio, de agonística, que ele encontra isso nos gregos. Muito bem, ele encontrou isso nos gregos, então ele vai para frente, ele começa a fazer esse trabalho, vem fazendo os trabalhos depois em Roma, vem para a Idade Média, ele vem seguindo o trabalho dele. Agora, será que o Foucault ligou isso com algum outro campo histórico? Se ele articulou isso com outro tipo de campo de saber? Não, ele não fez essa articulação. Isso não quer dizer que não possa ter havido, mas talvez queira dizer que o Foucault toma essa prática dos gregos como uma invenção grega. Ele toma como uma invenção grega. Ele coloca muito claramente na obra dele de que essa prática de produção de subjetividade por relação de si para consigo próprio, ou seja, o tal terceiro gênero de conhecimento do Spinoza, como alguma coisa que foram os gregos que inventaram, e que você não poderia dar conta, aí está a sua questão, você não poderia dar conta disso na análise ou na investigação de qualquer campo de saber. Ele diz não poderia. Porque o que ele está falando aí não é propriamente um campo de saber, ele está falando em campo de poder. São relações de forças, são novos tipos de relação de força que os gregos estão produzindo. Essas relações de forças que os gregos estão produzindo é exatamente o que Spinoza está chamando de natureza livre. Porque a noção de natureza do Spinoza, que eu vou tentar passar nessa segunda parte, vai ser muito difícil, eu vou tentar passar, é que desloca exatamente a questão que você teria colocado. Porque é evidente, muitos leitores do Foucault verificam se os gregos inventaram alguma coisa nova, e o que eles inventaram? A relação de si para consigo próprio. De onde saiu isso? É evidente. Então o Foucault dá uma resposta vaga, muito vaga. Ele diz, não, sem dúvida nenhuma, isso deriva dos saberes gregos, que leva para o teu campo. E os saberes gregos derivam de onde? Mas o que importa para Foucault não é o fato de ter derivado dos saberes. O que vai importar para ele é aquela invenção grega. É essa invenção grega. Ou seja, o grego tentando produzir uma subjetividade livre, que segundo Foucault isso vai ocorrer dentro da Grécia, mas ao longo da história vai ser capturada. Porque o que o grego está visando ali é produzir um sujeito com o direito da liberdade, com o direito da diferença, com o direito da metamorfose. Por exemplo, se nós ligarmos essa invenção grega com o nosso tempo, que é um tempo que se preocupa em produzir individuação e identidade, a prática grega reaparece aqui dentro de nós. Quer dizer, uma tentativa constante de produzir uma subjetividade livre, diferencial, metamorfose, etc. Não sei se foi bem, Lélio, tá? Bom. Você tem uma pergunta aqui. Tá. Você falou em conhecimento, eu não sei se seria para a segunda parte aí, né, da palestra, mas como é que, do ponto de vista do Spinoza, ele define esse conhecimento? É uma geração que vem daquelas forças interiores ou é totalmente condicionado pelas forças exteriores?
quando eu coloquei a questão do conhecimento, eu coloquei o primeiro gênero, né, que eu identifiquei a consciência. A consciência seria necessariamente, muito mais do que aquilo que eu disse, ouviu? A consciência seria determinada por forças que vêm de fora. Como é que Spinoza explica isso? Ele explica da seguinte forma: nós somos um corpo. Eu vou reduzir o máximo para fazer bem claro, viu? Nós somos um corpo e somos cercados por multidão de corpos. Como nós somos um corpo e somos cercados por uma multidão de corpos, nós estaríamos, pelo menos, entre aspas, sob a dominação do acaso dos encontros. O que quer dizer isso? Nós não podemos fazer o domínio dos encontros que o meu corpo vai fazer ao longo da sua existência. Então, nós não paramos de fazer encontros com outros corpos por aí. A nossa existência se daria por esses encontros de corpos. E os corpos com os quais nós nos encontramos, eles produziriam forças sobre os nossos. E essas forças que eles produziriam sobre nós, daria como resultado as marcas. As marcas são os signos, porque o Spinoza está fazendo uma teoria da consciência totalmente oposta às teorias clássicas que nós temos no Ocidente. Porque nós temos duas teorias de consciência que predominam no nosso mundo, a marxista e a fenomenológica, consciência intencional, por exemplo, que o Spinoza está se opondo a isso. Ele está dizendo que a consciência é um resultado de encontros e marcas. Logo, a consciência não é capaz de entender nada além dessas marcas. A consciência fica numa gramática, numa lei das marcas. Em seguida a esse processo, que parece que aí nós estamos inteiramente perdidos, o Spinoza tenta ir para o segundo gênero do conhecimento, que já seria um poder que nós teríamos de conhecer as coisas além das marcas, e ir para o terceiro gênero, que seria o pensamento relacionado com o próprio pensamento. Então, pela sua pergunta, nós teríamos que iniciar pelo primeiro gênero. Inevitavelmente, todos nós começaríamos no primeiro gênero. É muito claro isso que Spinoza está dizendo. Ele está mostrando que o sujeito humano, quando ele começa aqui na existência, o sujeito humano começa criança. E a criança é necessariamente resguardada por forças que vêm de fora. Ou seja, você pega uma criança, essa criança se constitui por forças que vêm de fora, preceptores, colégios, seja lá o que for, o guerreiro grego, não importa o que for. A criança é constituída por forças que vêm de fora. Então, essa criança, ela se torna uma criança da consciência. Como ela se torna uma criança da consciência, a consciência gere a vida dela, essa criança começa a gerar uma série de fantasmas, porque a consciência vai produzindo fantasmas, angústias, avidez, desespero, impossibilidade de vida, insuportabilidade com o tempo. Ou seja, a consciência é que vai gerar todas as tormentas da sua vida. Então, por Spinoza, nós teríamos que inventar um tipo de pedagogia em que se pudesse transformar uma criança governada pela consciência para se tornar uma criança ativa. É exatamente o que os gregos usavam. Os gregos sabiam que se você fosse constituído por forças externas, você não pararia de gerar fantasmas na sua vida. E a obra do Spinoza é altamente lucreciana. A grande questão do Spinoza é ultrapassar o fantasma, a superstição, o medo, o desespero e produzir o entendimento da natureza. É isso que ele visa. Então, para isso ser conseguido, é preciso que esse terceiro gênero apareça. Ou seja, sem liberdade não há pensamento. Sem pensamento só há superstição. É isso que ele está dizendo. E o grande adversário do homem, olha como ele é antiplatônico. E como nós somos modelados pelo Platão. Para o Spinoza, o grande adversário da liberdade, o grande adversário da vida, não é o erro. O grande adversário da vida é a superstição e a tolice. Que isso não para de nos circundar. E isso só pode ocorrer se o pensamento passar a ser o governador da nossa existência. Não sei se foi bem aí também. Foi bem? Querem mais alguma questão? Porque é esse terceiro tema daqui, que são realmente os meus grandes investimentos atuais, pelo menos, é biologia, é física, é matemática, por onde eu estou indo, né? Por onde eu me apaixono atualmente, é por isso.
Então, esse terceiro movimento daqui, ele se torna um pouco mais difícil, em sentido de que são coisas que a gente atravessa em percurso de aula, né? Grandes movimentos de aula. Eu faço as coisas mais incríveis, eu dou aulas aqui, eu tenho vários alunos meus, que eu dou aula, inclusive sem citar o Spinoza, trabalho com Pierre Clastres, trabalho com Gordon Childe, tudo para puxar um Spinoza lá na frente, né? Visando puxar ele. Então, nesse terceiro gênero do conhecimento, nessa questão do Spinoza e o terceiro gênero do conhecimento, Spinoza e a natureza, o Spinoza vai romper literalmente, com toda a tradição do pensamento de natureza que nós temos no Ocidente. Vai romper literalmente. Porque para Spinoza, a natureza não se explicaria por esses modelos que nós temos. A natureza, para Spinoza, é alguma coisa, vou chamar, do que os medievais chamam de singularidade, força das singularidades. Ou seja, para o Spinoza, se você quiser entender a natureza, em coisa muito diminuída, viu? Se você quiser entender a natureza, não leve o seu discurso, não leve a sua prática semiótica para querer dar conta da natureza, procurando encontrar os significados da natureza.